Olá, está no ar mais um programa. O Espiritismo está na Bíblia, cujo objetivo é demonstrar para as pessoas que o Espiritismo não é contra a Bíblia, ao contrário, ele é a corrente cristã mais bíblica. As outras, que nós respeitamos, não condenamos, são mais dogmáticas. E nós somos mais bíblicos. Sem querer fazer sectarismo, o Espiritismo representa os verdadeiros evangélicos. Mas o nosso tema principal de hoje é aparições e materializações, que são assuntos bíblicos e são assuntos muito ligados ao Espiritismo, porque o Espiritismo, ele trata muito desses assuntos. Ele pratica essas questões relacionadas com aparições e materializações. Já, inclusive, foi dito muito que o livro dos médiuns ele é o primeiro livro de parapsicologia que surgiu no mundo. Porque Kardec, de fato, foi o primeiro cientista a pesquisar esse assunto em pormenores. Antes, não. Era um assunto pouco conhecido. Foi através de Kardec que esse assunto tomou corpo e despertou interesse de várias outras correntes de cientistas que pesquisaram isso e que, inclusive, ganhou a parapsicologia científica, para desenvolver mais esses assuntos, mas que tem uma base muito importante nas pesquisas de Kardec, apresentadas principalmente no seu livro Os Médiuns. Aparição, quando nós dizemos aparição de um espírito, e que num outro programa eu falei que é sinônimo, aparição é um termo sinônimo de ressurreição, porque é o ressurgir do espírito no mundo físico. É a aparição dele, é a chegada dele, é a vinda dele novamente ao mundo físico. Esse assunto, ele é um assunto que, além de significar também uma espécie de ressurreição, ele é uma questão que tem muito a ver com a mediunidade. Tanto a aparição como a materialização de espíritos. E vamos tentar explicar isso, esclarecer isso. As aparições, geralmente, são vistas apenas pelos médiuns, videntes. E aqui abro um parênteses para dizer que muitos irmãos nossos dizem aparições, vidência, vidente, isso é coisa do diabo. Não, é coisa da Bíblia. Confiram lá, livro de Samuel 1, o livro 1 de Samuel, há 2 livros de Samuel, o livro 1, capítulo 9, versículo 9. Os profetas eram chamados também de videntes. Então é uma coisa da Bíblia, não coisa, como dizem alguns, do diabo. E, aliás, a palavra diabo, que eles pensam que é um espírito, não. Abro um parênteses para dizer que diabo é sinônimo de adversário, não é um espírito. Agora, demônio é espírito, aí sim. Por isso Jesus só tirou demônios das pessoas, mas ele nunca tirou diabo de ninguém, não tirou Satanás de ninguém.
Ele tirou demônios ou espíritos impuros. E o que é demônio? Daimon em grego. Os evangelhos foram escritos em grego. O que é daimon? Demônio, em português. É alma. E não é só na Bíblia, não. Nas obras em grego de Homero, por exemplo, de Heródoto, de Platão, nós encontramos nessa literatura grega, helênica, encontramos também a palavra demônio, no plural demônios, significando almas dos mortos, desencarnadas. Agora, por que demônio tomou esse sentido de só espírito mau? Porque Jesus só tirava espírito mau das pessoas, espírito atrasado. E por que ele só tirava espírito atrasado? Porque espírito bom, evoluído, ele não atormenta ninguém. Então, Jesus só tirava espíritos atrasados, maus, das pessoas. Aí, os próprios apóstolos e os cristãos do futuro passaram a entender que todo demônio é mau. Não. Temos que entender que Jesus só tirou demônio mau das pessoas porque só demônio mau atormenta as pessoas. Bons, não. Um espírito, um demônio de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de São Francisco de Assis vai atormentar alguém? Não vai. Mas porque Jesus, então, só tirava demônios maus, eles passaram a entender, primeiro os próprios apóstolos e os primeiros cristãos, das primeiras gerações cristãs, passaram a entender isso. E isso entrou, então, na cultura dos cristãos de todo o futuro. O Espiritismo, não só o Espiritismo, outras correntes também espiritualistas, ensinam que demônios são almas. E eu acabei de citar a literatura grega, onde também demônio, ou daimon, no plural daimones, significam almas. Então esqueçamos essa ideia de que demônio é um espírito de outra categoria. Não é. É um espírito humano e que precisa de preces, se ele for um espírito atrasado, necessitado de crescimento moral, evangélico, espiritual. Aliás, Jesus foi pregar nos infernos para os espíritos dominados pelo pecado, diz Pedro na sua primeira carta. Foi pregar aos espíritos lá nos infernos, dominados pelo pecado. O que quer dizer que depois que o espírito desencarna, ele ainda tem chance de recuperação, de regeneração. Senão Jesus não ia perder tempo e pregar para eles lá nos infernos, no Hades. E então, demônios, que são esses espíritos humanos, todos eles, só que há os bons, os mais ou menos, e os muito atrasados, que são trevosos e que atormentam as pessoas. Por isso, Jesus só tirava esses demônios das pessoas. Porque os bons nunca ele precisou de tirar, porque nenhum demônio bom, evoluído, atormenta ninguém. Mas, eu falei as aparições, só os médiuns veem, médiuns videntes. Agora, as materializações, todos veem, todos tomam conhecimento. Porque na materialização, o espírito, através do seu perispírito, que é um intermediário entre o corpo e o espírito, o perispírito, a chamada aura antiga, o Ka dos egípcios antigos. São Paulo chama de corpo espiritual, em 1 Coríntios 15, 44. Esse perispírito, ele é intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o corpo morre, o espírito conserva o perispírito. E é através desse perispírito que o espírito aparece e se materializa. E deixando claro, novamente, aparições só médiuns veem, médiuns videntes, que, por exemplo, veem espíritos. Agora,
materializações, todos presenciam. Não há necessidade de ser médium. E a Bíblia tem vários exemplos disso. Então, nós temos que saber que esse assunto é um assunto bíblico e que o Espiritismo vem tratando dele há 160 anos, trazendo muita luz para o cristianismo e para os estudiosos da Bíblia. Mas vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós.